Olá, sou a Renata e vou discutir um pouco dos textos resenhados por mim e pelas minhas colegas do GT7, a Priscila, a Deise e a Cláudia, cujo foco é o letramento. Primeiramente, no capítulo Letramento em Verbete, o que é letramento, Magda Soares discorre sobre o surgimento do vocábulo letramento e apresenta seu conceito, desde a época em que ele foi usado pela primeira vez no âmbito dos estudos linguísticos e da educação, até chegar ao sentido que hoje lhe atribuímos. O sentido que a autora atribui ao termo, então, tem a ver com perspectiva social, porque denota o estado ou a condição assumida por aquele que aprende a ler e escrever, levando em consideração que a escrita carrega em si elementos sociais, culturais, políticos e cognitivos, sendo assim capaz de influenciar não só o sujeito que a pratica, mas também o grupo ou meio em que esse sujeito se insere. Então, a autora ressalta que há diferenças significativas entre alfabetizar e letrar. Alfabetizar o indivíduo significaria ensiná-lo a ler e escrever, compreender códigos e símbolos, ao passo que o ato de letrar significa condicionar a apropriação da escrita e da leitura em práticas sociais. Um indivíduo que não sabe ler nem escrever, considerado analfabeto, pode ser, de certa forma, letrado, quando consegue compreender e articular o fenômeno da escrita e da leitura com exercícios que proporcionam a socialização. Se ele se interessa por ouvir leitura de jornais, de cartas e textos de outros gêneros, ou até mesmo uma criança que ainda não foi alfabetizada, mas brinca de ler, brinca de escrever, de contar histórias, folheia livros e gosta de ouvir narrativas. Então, nessa perspectiva, esses indivíduos considerados inicialmente analfabetos poderiam ser letrados. Já o texto O Significado do Letramento, uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita, da Angela Kleiman, a autora amplia um pouco a conceituação inicialmente apresentada de letramento e enfatiza que o letramento compreende práticas sociais, sim, e que essas práticas têm a capacidade de dar ao leitor a condição de identidade e a condição de poder. A autora afirma que os estudos sobre o letramento têm que se voltar para a transformação da ordem social, ou seja, que devem potencializar, devem dar poder ao sujeito. Enfim, ela afirma que o empoderamento da escrita encontra-se no acesso e na manipulação da informação. No texto Práticas Discursivas de Letramento, a construção da identidade em relatos de mulheres, a Isabel Magalhães realiza uma análise da diversidade de exemplos de práticas de letramento na Vila de Paranoá, além do estudo de caso da construção da identidade de uma mulher chamada Mariana, de 35 anos, por meio da alfabetização. Essa mulher residente na Vila Paranoá e aluna do curso de alfabetização de jovens e de adultos. Então, a autora aborda como o papel do estudo interfere na construção da identidade de mulheres, tanto jovens como de meia idade, e possibilita melhores empregos e representa, na verdade, a autonomia de assinar seu nome em documentos. Assim, o letramento estaria acima do fato de ler e escrever e estaria no manejo dessas habilidades de leitura e de escrita. A autora realizou levantamentos de placas e leiteiros dessa vila e esses textos foram classificados por uma reportagem veiculada na década de 80 como retrato da ignorância generalizada sobre as regras ortográficas primárias. Esses textos foram criticados por não saber utilizar o português correto, digamos assim. Então, para Magalhães, os referidos erros de português não passam de elementos de práticas de escrita organizadas em domínios privados. Quando a autora apresenta caso a caso as placas e esses letreiros, ela afirma que a escrita da comunidade cumpre sua finalidade e adota a noção de língua escrita radicalmente distinta da noção de correção que nos traz a gramática normativa do nosso idioma, exemplificada nas placas. Já no texto Analfabetismo na Mídia, Conceitos e Imagens sobre o Letramento, Matêncio parte da década de 90, que é um momento que se configura como o Ano Internacional da Alfabetização, para propor uma análise do efeito que esse momento representou na mídia. Então, a autora utiliza alguns dos textos publicados na época, década de 90 a 93, mais de 150 textos, de modo a refletir sobre seus sujeitos, seus discursos, seus enunciados, seus sentidos, enfim, sobre as práticas discursivas oficiais do governo, da imprensa, dentre outros.
O processo de construção de sentido do que seja analfabetismo, nesse contexto, bem como posicionamentos ideológicos, influenciam sobremaneira a distribuição social do conhecimento, visto pela autora como distribuição desigual. Então, por meio dessas análises, a autora conclui pelo desencontro de informações provenientes dos diferentes conceitos de alfabetismo por parte de jornalistas, educadores, políticos e detentores de cargos públicos, por exemplo. Além do apagamento de condições históricas, informações descontextualizadas, predomínio de discursos propagandísticos, dentre outros, evidenciando as relações de poder por meio da materialização dos discursos institucionalizados.